O Cidade Aberta de hoje já está de volta aqui na sua TV Cidade, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Cidade Aberta diariamente com apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. A TV Cidade já está em clima de eleições, já foi deflagrado o nosso processo de cobertura das eleições aqui em Farroupilha. Estamos orientando, estamos passando informações a você sobre as eleições que estarão movimentando todo o Brasil, e em Farroupilha não será diferente nesse domingo, dia 2 de outubro. E desde já quero convidá-los, acompanhem aqui pela TV Cidade a cobertura do dia das eleições, o cenário eleitoral, a movimentação, as sessões eleitorais, o farroupilhense indo ao voto. Nós vamos estar nas ruas também com a nossa equipe, com câmeras, com microfones abertos, registrando o momento. E depois, ao término do domingo, então, programação direto aqui nos estúdios da TV Cidade, com convidados avaliando os números eleitorais, a manifestação do farroupilhense nas urnas, os desafios do próximo prefeito e também projetando o trabalho e a atuação da nova Câmara de Vereadores e a sua formatação com as 15 cadeiras que irão compor, então, o Poder Legislativo Municipal. Hoje, no Cidade Aberta, o nosso convidado é o comandante da 1ª Companhia da Brigada Militar em Farroupilha e também o responsável pelo policiamento da Brigada Militar na cidade de Farroupilha, o Capitão Tonato. Até ampliando um pouco mais o que o capitão estava colocando anteriormente, temos um pouco mais de tempo agora nesse segmento também. A gente sabe que tem várias práticas que são vedadas, são proibidas para o domingo. A legislação eleitoral estabelece isso, deixa claro, e se houver descumprimento por parte do cidadão, do eleitor, a Brigada Militar vai intervir. Vai intervir. Tem várias práticas ilícitas, né, que não deverão ser cometidas sob pena de haver uma intervenção da Brigada Militar, seja no encaminhamento para a Delegacia de Polícia ou mesmo uma orientação. Então, eu poderia citar algumas práticas que são mais comuns, né, nessa época eleitoral, que é a questão dos santinhos. Né? É vetada é vedado o derrame de santinhos próximos aos locais de votação. Até a gente orienta também quem tem veículos adesivados, evita de estacionar junto à urna de votação, que dependendo do tempo que aquele veículo fica estacionado, poderá caracterizar a boca de urna. Então tem uma distância permitida. A Justiça Eleitoral passou alguma orientação nesse sentido? Não existe nada delimitado, mas o policial irá fazer uma análise se configura ou não boca de urna. Então, dependendo da situação, alguém estaciona um veículo na frente de uma escola e deixa 2, 3, 4 horas estacionado com o seu candidato, isso poderá caracterizar a boca de urna. Então, são vários cuidados que devem ser assim, obedecidos, né, pelos eleitores, seja pelo candidato, pelos correligionários, para não haver, digamos assim, um transtorno ou acarretar um problema com a intervenção da Brigada nesse sentido, se ocorrer um crime eleitoral. Tem outras situações que acontece também, é o transporte de eleitor. Como a Brigada Militar consegue identificar um transporte de eleitores, por exemplo? A Brigada, muitas vezes, ela age pela denúncia. Às vezes acontece, tem uma denúncia, o veículo está conduzindo várias pessoas para a votação, será feito um acompanhamento desse veículo e se for constatado que, de fato, não tem nenhum vínculo de parentesco com aquelas pessoas conduzidas, ou dependendo da quantidade de pessoas, né, seja de automóvel, de van, de ônibus, poderá configurar o delito de transporte de eleitor, que poderá acontecer, então, no caso, o encaminhamento dessa pessoa para efetuar o registro na delegacia. Tem outras situações, que é a questão da compra do voto, que muito se fala no Brasil, né? Certo. A honestidade do eleitor, votar sem vender seu voto. Um negócio, eu dou o meu voto, mas você me ajuda com alguma coisa. Me ajuda. Mas esse crime eleitoral tem uma pena grande, entre aspas, é compra de voto, mas é corrupção. É uma forma de corrupção. Quem é punido? Quem compra o voto ou quem vende o seu voto? Os dois? Nesse caso, quem compra o voto. Quem compra o voto. O político, no caso, assim, quem, digamos, oferece, não precisa pegar o dinheiro. O simples fato de oferecer o dinheiro, mesmo que a pessoa não pegue, já caracteriza a compra de voto. Uma intenção, pelo menos. Uma intenção pode caracterizar a infração. Mas, até o momento, aqui em Farroupilha, nós
Referente à campanha eleitoral, não tivemos problemas, está ocorrendo tudo normalmente. E nós estamos otimistas que no dia aconteça também uma eleição de forma tranquila, sem maiores problemas. É isso que nós esperamos. Bom, claro que a gente sabe, a gente já tem divulgado muito aqui na TV Cidade também, é claro, é vedada a compra de voto ou de votos, o transporte de eleitores, muito cuidado. Até nós tivemos no programa também a participação de uma advogada eleitoralista, a doutora Franciele, que atua aqui no município de Farroupilha, e ela deixou bem clara a questão de que o eleitor deve sair da sua casa e ir até o local de votação de livre e espontânea vontade. Nós não estamos dizendo assim, na família, o Leandro em família, o Leandro, a esposa, seus filhos, claro, poderão ir votar com o mesmo cargo sem problema nenhum. O que não pode acontecer é ter a oferta de um transporte que não seja do núcleo familiar, por exemplo, ou de vizinhos, de amigos, de famílias, mas que não seja patrocinado por um ente político. Em todo lugar do Brasil não existe esse transporte, digamos, da justiça eleitoral para a votação. Se poderia justificar, digamos, em locais extremamente pobres, onde que não tem esse deslocamento, mas não é o caso que se aplica para o município de Farroupilha. Então, está vedado até para não ter essa interferência no voto. A Justiça Eleitoral tem as proibições, o intuito de ter uma forma tranquila. O voto é um instrumento muito importante para decidirmos quem vai governar o nosso município por esses 4 anos. Vindouros. Então é muito importante, por isso que tem toda essa cautela, essa fiscalização na data da eleição e com o apoio da Brigada Militar. Bom, no caso de transporte de eleitores flagrado, constatado isso, quem é punido? O político que patrocinou o transporte dos eleitores, que proporcionou aquele transporte, ou o eleitor também pode ser penalizado porque ele até certo ponto se sujeitou à situação, né? Via de regra, quem é punido é quem está fazendo o transporte, ou para quem que ele está fazendo esse transporte, o responsável pelo transporte. As pessoas em si conduzidas não teriam uma responsabilidade nesse sentido. Nesse caso, o encaminhamento, a maioria do procedimento policial, a identificação e a apreensão do veículo, e condução para registro. E inclusive, tem algum caso, algo que o próprio político daqui a pouco venha a cometer em desacordo com a lei, que poderá colocá-lo em detenção, em cadeia? Exato, tem. O próprio político, o candidato, Sim, o candidato. A questão da compra do voto é um dos crimes mais graves, A compra de votos é o crime mais grave. Um dos crimes mais graves no dia da eleição, que poderá até prejudicar, acredito eu, futuramente, se caso for eleito esse candidato, Está configurado que aconteceu de fato aquele delito, poderá ser sim responsabilizado e até, quem sabe, ser impugnado a sua candidatura. Certo, porque é um crime. É um crime. E ele será julgado por esse crime com o devido processo legal, onde serão feitas provas ou não. E se caracterizar esse delito, ele poderá ter mais consequências além do crime em si. E de que forma vai ser todo o trabalho da Brigada Militar com a Polícia Civil? Na verdade, vocês terão que trabalhar juntos, unificados. Isso, a Brigada Militar e a Polícia Civil já estão articulados, os dois órgãos, para trabalharem de forma mais ágil, integrada e eficiente nesta data. Conversei com o delegado Morales e, nesse sentido, nós já estamos alinhados para trabalharmos juntos nessa data, sem maiores dificuldades. Sim, porque cabe à Brigada Militar fazer todo o trabalho da rua, a Polícia Civil vai ter o registro da situação, como a gente diz, O registro da ocorrência e também o encaminhamento dos bens apreendidos, seja caixa de som, panfletos, veículos, serão apresentados na Delegacia de Polícia para formar o inquérito policial e remeter à Justiça Eleitoral posteriormente. Uma questão importante, a respeito do que não pode também, a gente colocou anteriormente, o eleitor no dia 1º ou no dia 12 de outubro poderá ir para a sua sessão eleitoral usando o botão do seu candidato, se tiver uma camiseta poderá usá-la, pode levar a sua bandeira, pode ir enrolado na bandeira, não tem problema nenhum, mas o que não pode é aglomerar pessoas, porque a partir daí já se configura um ato de campanha política. Então, para a própria Brigada, para os órgãos de segurança pública, também vai ter que ter uma situação bastante clara. Bom, até aqui dá
daqui para frente já configura isso. Não dá para pensar muito, tem que ter clareza na decisão. E essa forma de agir, uma aglomeração, pode configurar a campanha eleitoral e todas as partes serem penalizadas. Então, a Brigada sabe que esse é uma atitude que poderá acontecer assim, no dia da eleição, mas nós vamos trabalhar muito com a orientação e intervir de imediato para que cesse aquela aglomeração e para que não tenha a campanha eleitoral nessa data da votação. Sim. Então, as pessoas devem ficar cientes que estão proibidas de se aglomerar com o intuito de influenciar o eleitor nessa data. Um outro detalhe que chama bastante atenção também, e já ocorreu aqui em Farroupilha, me recordo, embora a Justiça Eleitoral pregue para que tenhamos uma eleição bastante limpa, mas já ocorreu na nossa cidade também o derrame de santinhos. E aí, por exemplo, o Leandro é candidato a um cargo político, e o capitão Tonato também é candidato a um cargo político, mas eu não quero que ele seja eleito, eu quero prejudicá-lo. Eu e minha equipe acabamos derramando santinhos do candidato oponente, ou do candidato que eu quero prejudicar, com uma forma de prejudicá-lo. Isso também tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter muito discernimento, até por isso que a Brigada constatou aquela situação, nós iremos analisar, né, e fazer o boletim de ocorrência, e, se for o caso, encaminhar para a Justiça Eleitoral para análise se configura ou não um crime, como falaste, ou simplesmente é uma forma, digamos assim, ilícita de um candidato imputar ao outro. Aí será muita cautela realizada. O que ficar configurado que é ilícito irá ter uma forma de encaminhamento. O que é duvidoso, o que não é, será outra forma, tudo com a devida encaminhamento e informação à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis nesses casos no processo e até mesmo na investigação desses atos. Me parece que o domingo, quando houver transgressão à lei, o descumprimento à lei, o que vai acontecer bastante é o seguinte, levantar-se as provas, talvez não se termine a situação no domingo, mas se levantam as provas e cabe à Brigada Militar, aos órgãos de segurança pública, alcançar estas provas para o domínio da Justiça Eleitoral, que depois, baseado nas provas, vai confrontar com a lei e vai tomar a sua decisão sobre o assunto. Exato. Esse será um cuidado que será adotado pelo efetivo do dia que irá trabalhar, já estará orientado, né, sobre os procedimentos e sobre os tipos penais que são proibidos. Então, a Brigada já está orientada para os trâmites legais, né, se é crime ou não, o que deverá ser feito. Então, acreditamos que não haveremos problemas nesse sentido para ter uma lisura, né, mesmo no processo eleitoral e sem, digamos, imputar um crime falso a alguém que não cometeu, como falasse no exemplo anterior. Sim. Bom, uma outra questão, capitão Tonato, haverá algum cuidado especial, sobretudo antes do horário da votação e do dia da votação, com relação às urnas eletrônicas, porque elas serão distribuídas ainda no sábado pela Justiça Eleitoral, nos devidos locais de votação, né? Exato. Quanto à questão da distribuição das urnas e a segurança, a Brigada fará um apoio, sim, de patrulhamento, de policiamento extensivo nesses locais. Há essa preocupação para que não tenhamos nenhum incidente no dia, o que seja urna estragada ou urna furtada, seja qual for o motivo. Então, nós estamos sim à disposição da Justiça Eleitoral para qualquer demanda que for solicitada para prestar esse apoio, tanto no dia anterior, bem como no dia da eleição e do resultado da eleição, que será após o horário de votação. Sim. Claro que o cartório eleitoral, como eu disse anteriormente, é o coração da eleição municipal, porque depois caberá aos presidentes das sessões eleitorais, e são mais de 160 sessões eleitorais aqui em Farroupilha, eles trarão da sua sessão eleitoral até o cartório eleitoral o disquete ou o pendrive, enfim, o material que vai conter todas as informações coletadas naquela sessão eleitoral. Então, vai ter fila aí no cartório num determinado momento também. O cartório vai ler as informações e vai transmitir diretamente para o Tribunal Regional Eleitoral em Porto Alegre. Nós não vamos ter apuração de uma forma
direta aqui em Farroupilha, apenas a leitura e a transmissão dos dados para Porto Alegre. Nesse momento da chegada no cartório também, certamente vai ter haverá uma cobertura das forças de segurança pública. Com certeza, na chegada das urnas até mesmo, de uma possível escolta dessas urnas até o cartório eleitoral, a brigada estará empenhada para oferecer segurança e que não aconteça nenhum imprevisto para o bom andamento, né, dos trabalhos da Justiça Eleitoral. Então, nós estamos, sim, de fato, empenhados para que tudo aconteça dentro da normalidade. Capitão Tunato, continue conosco, nós vamos a um breve espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida, a gente volta com o segmento final do programa, que tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Fiquem conosco, a gente volta já e nos reencontraremos para o segmento final, a parte final do Cidade Aberta de hoje. TV Cidade já em clima de eleições, cobertura das eleições 2016 na TV, em imagens, é só aqui com a gente na nossa TV Cidade. Fiquem ligados, a gente volta já.